Olá, eu e a Ariana ficamos responsáveis com o artigo que tem como tema Eficiência do manejo de defensivos, Programa de mitigação do risco de uso de agrotóxico. É apresentado a disciplina de ecotoxicologia como parte integrante do processo avaliativo do NAP2, com a professora Ellen Gaffin. Bom, inicialmente o artigo vem falando sobre o avanço tecnológico que ocorreu na agricultura no século XX, principalmente após a década de 50, com o início da chamada Revolução Verde. E a gente sabe, né, que durante esse período e após a Revolução Industrial, houve uma crescente necessidade de aumentar a produção de alimentos no mundo, principalmente por conta do crescimento populacional. E isso fez com que tivesse um aumento no desenvolvimento de tecnologias para a produção agrícola. Só que, como forma de reduzir as perdas na produção e aumentar a oferta de produtos, é que começaram a utilizar os agrotóxicos de forma intensa e muitas vezes de forma inapropriada, que, consequentemente, gerou diversos problemas para a saúde humana e para o meio ambiente, já que ocasionou a contaminação dos níveis tróficos, sendo muitas vezes essas contaminações de forma irreversível. Quanto à contaminação do homem, o artigo deixa bem claro que ela ocorre e ocorreu de forma direta e indireta. Na forma direta, ele diz que é por meio da contaminação ocupacional, ou seja, durante a aplicação dos agrotóxicos, né, onde muitos trabalhadores se contaminaram pelo contato com esses produtos, principalmente se não houver o uso adequado dos EPIs. Já a contaminação indireta está ligada ao fato de a gente se alimentar desses vegetais que contêm os agrotóxicos, né? Então a gente passa a ingerir essas substâncias, além também da exposição ao risco. Bom, em seguida, o artigo fala sobre o DDT e os organoclorados, no qual ele afirma que o estopim do uso de agrotóxico deu início após a descoberta do DDT, que, como a gente pode ver nessa imagem, começou em 1939. E a partir daí houve um aperfeiçoamento das descobertas de novas substâncias que geraram uma ampliação de oferta de novos pacotes tecnológicos. Ou seja, houve essa corrida para a criação de agrotóxicos cada vez mais eficientes, cada vez mais baratos e acessíveis. Com isso, aumentou ainda mais o uso, né? E aumentou a demanda produtiva. E na imagem, a gente pode ver que o DDT começou a ser usado na agricultura em 1945 e depois surgiu o aletrina. E já em 1959 veio o paraquat, que foi o produto visto naquela matéria das crianças contaminadas que a professora passou. E assim por diante, gerando mais e mais agrotóxico. Já falando de Brasil, o artigo fala que em 2008 o país assumiu a liderança no consumo de agrotóxico, chegando na ordem de 673 milhões de toneladas, resultando aí em um faturamento de mais de 7 bilhões de dólares nas vendas de agrotóxico. No ano de 2012, a indústria de defensivos agrícolas
teve um faturamento líquido de mais de 11 bilhões de dólares e um volume de vendas de mais de 800 mil toneladas. E em se tratando de produtos, nós criamos essa tabela, onde fala que no Brasil os produtos que mais utilizam são a soja, a cana-de-açúcar, o milho e o algodão, sendo que a soja lidera com 47% do consumo total de agrotóxico, e a cana-de-açúcar com 12%, o milho com 9,4% e o algodão com 9,3%. Já na imagem de baixo, já nessa imagem de baixo, foi extraído no artigo que mostra um ranking dos estados que mais utilizam. E a gente pode ver que o Mato Grosso fica em primeiro lugar, São Paulo em segundo, em terceiro lugar fica Rio Grande do Sul e em décimo fica o Maranhão. E sem falar também que o resultado desses agrotóxicos fez com que no Brasil houvesse um aumento das áreas de plantações e as inovações tecnológicas, assim como o aumento da incidência desses agentes bióticos. E já no artigo fala que atualmente, que o artigo que a gente está utilizando foi de 2014, né? E no Brasil houve um registro de 1.622 agrotóxicos no Ministério da Agricultura. E fazendo comparação com os anos atuais, de 2018 a 2020, houve a liberação pelo mesmo Ministério, né? Havendo um aumento de cerca de 1.400 desse registro. Quanto aos dados legais, o texto fala que, levando em conta a necessidade de controle de substâncias perigosas, incluindo os agrotóxicos, surgiu em 1989 a Lei Federal de número 7.802, a chamada Lei dos Agrotóxicos. E ela veio como forma de instruir todos os processos que envolvem os agrotóxicos, a pesquisa, a produção, a embalagem, o transporte, o armazenamento, enfim, todos os processos desde a produção, né, até a aplicação pelo consumidor final. Além disso, ela define que é função do mapa da Anvisa, do IBAMA, a fiscalização e a avaliação técnico-científica. E também a norma regulamentadora de número 35, que auxiliam na organização do ambiente de trabalho nas atividades agrícolas, né? E sabemos que mesmo com tudo isso, não há uma garantia de que as fiscalizações são eficazes e nem sempre haverá a total proteção do meio ambiente. O texto também vem falando sobre os agrotóxicos e sobre as classificações. Inicialmente, ele fala sobre o conceito de agrotóxico, que, resumindo, ele afirma que são produtos ou agentes de processos químicos, físicos ou biológicos que são usados nos diversos processos de produção agrícola e possuem a função de alterar a composição da fauna e da flora e com o objetivo de preservar elas da ação danosa de outros seres vivos que são considerados nocivos, né? E sobre a classificação, conforme o organismo-alvo e o grupo químico, inclui os inseticidas, que atacam os insetos,
as larvas, insetos, larvas e formigas, né? Os fungicidas, que atuam no combate dos fungos, os herbicidas, que são aqueles que apresentam ação sobre as plantas invasoras, e também tem os raticidas, que atacam os roedores, entre outros. Também pode ser quanto à toxicidade, sendo dividida em 4 classes, onde a classe 1 é altamente tóxica e tem a rotulação vermelha na embalagem. A classe 2, que é mediamente tóxico, tendo a faixa amarela. A classe 3, pouco tóxica, com a faixa azul. E a classe 4, praticamente não tóxica, com a rotulação verde. Também pode ser classificado quanto à periculosidade ambiental, ou seja, o dano que esse agrotóxico vai causar no meio ambiente. E também são classificadas em 4 classes, sendo que a classe 1 é altamente perigoso, a classe 2 muito perigoso, a classe 3 perigoso e a classe 4 pouco perigoso. Dá uma classificação da propriedade rural quanto ao potencial de risco, e ele fala que aqui são utilizados os métodos matemáticos que podem nos dar alguns indicadores de sustentabilidade. E a forma de calcular esse potencial de risco é através do IPR, que é justamente o potencial de risco do uso de agrotóxico na propriedade rural, e ele é dado pela fórmula ao lado. Se a gente for ver, para calcular o IPR, a gente precisa primeiro saber o índice de ponderação dos componentes de um mesmo produto. Esse é calculado fazendo a soma da ponderação da dose, da classe toxicológico e da classe ambiental, dividido por 3, como mostrado no cálculo 1 dessa imagem. Então, quando a gente achar esse valor de cada produto utilizado, a gente vai somar todos e dividir pela metade. Então, quando a gente achar esse valor de cada produto utilizado, a gente vai somar todos e dividir pela quantidade de produtos, que está mostrado no cálculo 2. Só que, para a gente fazer esse cálculo, a gente precisa ter em mãos essas 2 tabelas. A primeira é o índice ponderado da dose, né? E a segunda, que é essa aqui, é o índice ponderado de acordo com a classificação toxicológica ambiental. Então, por exemplo, se um produtor utiliza uma dose de 40 a 80 de um produto, ele vai colocar o valor 4 na fórmula. Se esse produto tem na classificação toxicológica, deu, por exemplo, 1, ele vai colocar 10 na fórmula. Se esse mesmo produto tiver uma classificação ambiental de, por exemplo, 3, ele vai colocar 5 na fórmula. Depois, é só somar e encontrar os resultados. Bom, foi realizado um estudo de caso no estado de Minas Gerais, no ano de 2012, com o objetivo de verificar o uso, para identificar, né, o uso de agrotóxicos em propriedades rurais. Então, usou-se nesse estudo a metodologia de aplicação de questionários e, além destes, foi feito também a orientação aos proprietários quanto ao uso correto desses agrotóxicos. E esse estudo ele resultou na caracterização e classificação do potencial de risco do uso de agrotóxicos com IPR. Foram feitos 238 diagnósticos em 119 propriedades rurais, com 114 produtores em 46 municípios do estado de Minas Gerais.
14 coordenadorias regionais ligadas ao Instituto Mineiro de Agropecuária de Minas Gerais. Esse é o mapa da região de estudo, né, que mostra os municípios envolvidos nessa coleta de dados, os locais onde foram aplicados os questionários e feitas as orientações aos agricultores quanto ao uso dos agrotóxicos. Foram coletadas 38 culturas, dentre elas, por exemplo, cana-de-açúcar, abóbora, batata, e foram apontados produtos, né, as doses e os produtos que foram utilizados, produtos agrotóxicos, né, no período que compreendeu entre 2011 e 2012. E aí, nesse estudo, foi possível quantificar o uso desses produtos na região conforme a toxicidade. Esses gráficos demonstram a classificação toxicológica e a classificação em relação aos riscos ambientais com o uso desses agrotóxicos. Bom, nas amostras coletadas foi verificado, conforme mostra esses dois gráficos, o número de agrotóxicos manuseados, além do número da quantificação, foi feito também a identificação de quanto ao tipo de agrotóxico utilizado. Então, por exemplo, foram utilizados 960 agrotóxicos fungicida, 876 inseticida e assim por diante. Em relação à quantidade, fungicida e herbicida com o maior volume, né? Quanto ao índice dos produtos tóxicos, né, segundo a classificação toxicológica e ambiental, conforme demonstra esse gráfico, entre as classes 1 e 4. Em relação à classe toxicológica, foi verificado o IPP entre 7,6 e 3,6. Em relação ao IPP relacionado à classificação ambiental, foi verificado um índice entre 6,9 e 3. Quanto à análise do potencial de risco, segundo o IPR, a quantidade, né, em relação aos diagnósticos, conforme mostra esse gráfico, ele mostra a média do índice ponderado do produto de acordo com a classe toxicológica ambiental. Então, do total de 238 amostragens, 108 delas mostraram um índice, um IPR entre 3,1 e 7,1, e 36 amostras apresentaram um IPR entre 7,1 e 8,1. Em relação ao uso nas culturas e sobre as culturas analisadas e a quantidade de uso, nós podemos observar aqui nos gráficos, aqui à esquerda, o índice das áreas de cultivo e o número de culturas. Então, a classificação dessas culturas em função do IPR mostra, do total de 38 culturas, 30 delas estavam com o IPR entre 5,1 e 7,1, por exemplo. Aqui à direita mostra as culturas analisadas, né, e a quantidade de uso desses agrotóxicos. Então, o número de agrotóxicos manuseados nas áreas amostrais em relação às culturas, onde nós observamos aqui a vagem e a rosa, com o índice, né, o número de agrotóxicos, aliás, maior em relação às demais culturas. Aqui o menor número de agrotóxicos foi observado, por exemplo, aqui no feijão. Bom, em relação trouxe essa pesquisa no ano de 2013, ele trouxe vários setores e órgãos
sendo capacitados quanto ao uso dos agrotóxicos, então serviu de subsídio, né, para isso, com vários setores, como, por exemplo, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado de Agropecuária de Minas Gerais e outros órgãos envolvidos nisso. Houveram acordos para a destinação adequada de agrotóxicos. Por exemplo, através dessas ações foram recolhidos cerca de 10 toneladas de agrotóxicos que estavam obsoletos. Órgãos, por exemplo, como o IMA, ficou responsável pelo acondicionamento e transporte de agrotóxicos impróprios. A Embrapa com suporte, veio com suporte para armazenamento temporário e adequado. O INPEV com o transporte e a correta incineração desse material que não seria mais utilizado. E isso tudo fez com que houvesse um planejamento para capacitação profissional, envolvendo profissionais de órgãos como Sociedade dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Minas Gerais, planejamento para capacitação profissional, envolvendo a Confederação Brasileira de Engenheiros Agrônomos, a Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos, para que fosse realizado o primeiro seminário de receituário agronômico. Nesse seminário, nesse evento, tiveram como objetivo, por exemplo, a capacitação desses profissionais para o melhor uso dos agrotóxicos. E a partir daí também esperou-se mais ações a nível federal, Então esse seminário ele realmente aconteceu, pelo que eu estava pesquisando, e o estudo que foi feito no estado de Minas Gerais, ele serviu como subsídio realmente para que essas ações viessem de forma a contribuir para o melhor uso, o melhor destino dos agrotóxicos. E até mesmo com outros estados, em parceria com outros estados, e, enfim, que tem, o país tem um vasto território com culturas em vários estados, então houve essa intenção de firmar parceria também com outros estados nesse sentido. É isso, muito obrigada.